Jesus é levado para o deserto. Afinal de contas, o que tem de tão especial no deserto? O que ele pode nos ajudar neste encontro com Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aí caminhando o primeiro domingo da Quaresma, pedindo ao Senhor que possamos determinadamente caminhar em direção a Ele, deixando para trás tudo aquilo que muitas vezes tem nos paralisado na vida espiritual. Pedimos esta graça ao Senhor. Hoje eu quero pegar com vocês o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, diz assim: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a palavra hoje vai nos falar desse deserto. Quando nós tivemos, no princípio da era cristã, tivemos as perseguições, logo em seguida veio um tempo de paz, quando a religião católica cristã se tornou então a religião oficial do Império, cessou as perseguições. Com isso, começou a abaixar, vamos dizer assim, descer o nível, a busca por Deus na radicalidade, porque aqueles primeiros, quando eles professavam a fé em Jesus Cristo, eles eram em geral martirizados, eles morriam por causa desta fé. Como isso se tornou oficial, não havia mais morte por causa do Evangelho. E as pessoas começaram a se tornar cristãs, e isso não significava uma vida mais radical. Com isso surgiu um movimento de pessoas que passaram a buscar essa radicalidade vivendo no deserto, procurando o deserto para isso. Bom, por que elas foram para o deserto? Qual é o significado de ir ao deserto para ter uma vida mais radical? Sem dúvida, significava primeiro um rompimento com todo e qualquer tipo de estrutura. A pessoa ia lá com poucas posses, poucos alimentos, e geralmente ficava numa estrutura bem precária, seja numa gruta, seja num lugar onde encontrava, mas sem dúvida não havia nada que atraísse os olhos, nada que pudesse cativar. E você sabe como é a vida hoje, né? A nossa vida hoje ela é atraída muitas vezes pelos meios de comunicação, pelo celular, pelas redes sociais, porque ali tem muita coisa nova, desperta o nosso olhar, desperta através do nosso olhar o desejo. E a gente quer essas mudanças constantes. E é difícil quando você vai para o deserto, onde a paisagem é a mesma, pouca mudança. Os dias são praticamente iguais, sem nenhuma novidade. Não tem nada para encantar os olhos. O que acontece é que as distrações que poderiam te roubar a presença de Deus, que estão fora de você, sumiu. E isso ajuda muito. Quem dera se nós deixarmos de se distrair com essas coisas e que nosso coração estivesse cheio desta presença de Deus. Bom, eles não corriam este risco pelas coisas externas. A consequência é que quando aqui fora nós não encontramos algo, o que faz então a nossa cabeça? Ela vai buscar na memória. Busca na memória coisas da qual a gente começa a se distrair.
Não é assim? Se você vai numa igreja, essa igreja de preferência não tenha muitos pontos de distração, de repente quando você para lá, começa a distrair com um monte de coisas. Não era diferente. As coisas começavam a aparecer diante dos monges que iam para o deserto e eles tinham que lidar com aquilo que está dentro deles. E essa é uma das dificuldades nossas. Quando nós vamos para um lugar e precisamos nos encontrar sozinhos, mesmo que seja 1 ou 2 horas, quem sabe podemos ficar uma semana em silêncio, você vai perceber o quê? Que você precisa lidar com as coisas que estão dentro. E essas coisas que estão dentro, que às vezes nós deixamos de lidar com elas, elas vão aparecer. E você precisa trabalhar. Porque quando a gente está disperso, a gente pode deixar de lado, mas a gente não avança muito nas coisas interiores. Mas quando a gente precisa lidar com elas, a gente vai trabalhando coisas que a gente precisa lidar há muito tempo e são sinais e caminhos de cura para nós. E aí começa a acontecer dentro de nós esta briga interior, aonde nós percebemos os nossos desejos de estar na presença, de se concentrar em Deus e os desejos da carne que querem ir para outros lugares, para outras coisas que dão necessariamente prazer. Aí entra a outra parte, porque também lá a comida é escassa. Então o que acontece? O jejum passa a ser também parte da sua vida. Você precisa realmente diminuir aquilo que você come, não tendo prazer também na comida, porque é uma coisa que é prazerosa e não tem nada de errado nisso, a não ser que se torne um excesso. Você não tendo este prazer também, mas as coisas dentro se concentram. E aí, meus caros, quando aqui nós começamos a ver muitas coisas aqui e não conseguimos trabalhar elas, a situação pode ficar bem pior de quando você foi para o deserto. A situação pode ficar muito pior. E aí entra a chave, a oração. Porque, embora indo para o deserto, você não vai para estar sozinho. Você não vai simplesmente para se isolar. Você vai para encontrar com Jesus, para encontrar com o Senhor, para dialogar com Ele e nele encontrar o mundo inteiro, inclusive você restaurado. E aí se cria uma necessidade. Você se torna dependente de Deus, porque você começa a conviver com realidades interiores tão difíceis de você e você precisa realmente encontrar Deus. Aí quando você encontra essa miséria que está aqui, estas coisas que você vê começam a se tornar insignificantes perto daquilo que está crescendo dentro de você. E quando aquilo começa a crescer mais, o que acontece? Você é mergulhado num oceano de uma misericórdia extraordinária de Deus. E aquilo em que você estava longe de você mesmo, distraído com tantas coisas, e por isso vivendo tantas batalhas, depois que você passa por esse tempo de tentação, que nasce da carne e também, lógico, lá nasce da ação do mal, porque ele não quer que você viva isso, você começa a entrar em uma outra dimensão, no sentido da profundidade de relacionamento com Deus. E aí, quando você volta, como Jesus voltou para evangelizar, para continuar a missão, quando a gente volta desses momentos, daquilo que nós vivemos, nós voltamos transformados por aquilo que nós experimentamos. E aí mais consolidado nas nossas escolhas. Por isso, o deserto ele pode nos fazer bem. E nessa quaresma, você pode fazer mini desertos, às vezes tirando essas coisas que têm te distraído, fazendo mais momentos de silêncio, lutando com as coisas interiores que você não tem lutado há muito tempo, mas, sobretudo, aumentando o seu relacionamento, o seu tempo com Deus, porque você vai perceber que quando você vai tirando da sua vida essas distrações, o tempo vai crescendo. Você vai ter mais tempo e esse tempo você não pode procurar outra distração.
você precisa procurar Ele. Vamos juntos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.